Olá, quarto ano. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês, meus amores? A tia espera que estejam tudo bem. Estamos de volta para mais uma aula de filosofia nessa terça-feira, né? Somos gratos pela oportunidade. Bem, meus queridos, pegue o livro de vocês para a gente fazer a correção da última aula, onde a nossa atividade foi sobre o assunto a biodiversidade brasileira, ok? Então vamos lá, começando. Na nossa primeira página, que é a página 72, a página da atividade, a nossa primeira questão diz o seguinte: o texto da página 70, sobre a biodiversidade brasileira, fala zonas biogeográficas, ou biomas. Quais são esses biomas presentes no Brasil? Então ele cita, né, o nome de alguns biomas existentes no nosso Brasil. Então, quais são esses biomas? Nós temos a floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, a Caatinga, Pampas e a Mata Atlântica. Então, esses são os biomas presentes no Brasil, certo? A segunda questão: e quais são os ecossistemas que existem ao longo dos 3,5 bilhões de quilômetros da costa brasileira? Os ecossistemas são corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Essa é a resposta da segunda. A terceira: o texto também diz que muitas das espécies brasileiras são endêmicas. Pesquise o que significa. Então, a palavra endêmicas significa que é exclusivo de uma determinada região, ok? A quarta questão. Na página 71, o texto diz que a biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. O que isso significa? Bem, o texto fala, né, de um ciclo aparentemente interminável de vida. Então, significa que não se pode terminar, não pode acabar. Mas para que isso aconteça, para que isso não aconteça, é preciso que nós cuidamos dos mesmos, né? A quinta questão: a biodiversidade é você. A biodiversidade é você e o mundo. Como você interpreta essa questão? A quarta questão e a quinta questão, ela é pessoal, né? Então, como que você interpreta essa questão? Ou essa afirmação, melhor dizendo? Podemos interpretar da seguinte forma, que nós com biodiversidade, né, também compartilhamos com tudo ao nosso redor. A resposta é pessoal, você pode estar colocando a sua resposta, tá bom? A sexta: a estabilidade dos ecossistemas cria as bases da vida na Terra. Quais são elas? Quais são essas bases? Quais são essa base de vida criada na Terra? Nós observamos lá na aula que ele fala sobre alimento, água, oxigênio, medicamentos, combustíveis e clima estável. Então, essas são as bases de vida criada na Terra, certo? A sétima questão, ela ficou a critério, né? Para vocês responderem ou não, porque ela pede para fazer pesquisa, fazer um mural, expor na sala, observar as diferentes, né? As diferenças entre as de biodiversidade. Como a gente não teve como fazer essa atividade coletiva, então eu deixei opcional. Quem quisesse pesquisar e colar no seu caderno, tudo bem. Ok, meus amores? Então, essa foi a correção da atividade, certo? A nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Por que, tia, revisão?
Nós estamos chegando ao o dia de fazer a nossa avaliação bimestral. Então, hoje, terça-feira, é o dia que nós vamos ter para fazer essa nossa revisão dos assuntos quais eu separei para a gente fazer a nossa avaliação. Tudo bem, meus queridos? Vocês irão receber o informativo, o cronograma, tudo direitinho, como que será, os assuntos, páginas e tudo. Mas já eu vou adiantando aqui para vocês, certo? O nosso primeiro assunto escolhido para nossa avaliação é a solidariedade, página 55, certo? O outro é o desenvolvimento de uma nação, páginas 62 e 63. E o terceiro, que foram somente 3 conteúdos separados, é a biodiversidade brasileira, na página 70 e 71. Ok? Então, começando aqui a revisão do conteúdo da página 55, que é falando sobre a solidariedade. Então, falar sobre a solidariedade, nós sabemos que é falar de amor, falar de ajuda, falar de carinho, né? De pessoas que realmente se doam para ajudar os outros. Então, o que é a solidariedade? É ajudar, é compartilhar, é dividir, é estender-se a mão para aqueles que necessitam da nossa ajuda, não é isso? Então, ser solidário é sempre estar disposto a colaborar com aquilo que é possível a você. O texto mostra uma criança estendendo a mão, ajudando a outra a levantar do chão, né? Então, essa solidariedade realmente é ajuda. E nós começamos, né, a fazer este ato tão lindo de amor, de ajudar ao próximo, sem olhar a quem, né? Ajudando realmente aqueles que precisam, sem olhar a quem necessita da nossa ajuda. Então, falar de solidariedade é falar de cuidados, é também falar de ações e, por fim, é ter a consciência de que precisamos dos outros. Você ajuda hoje, né? Pode ser que um dia também você venha precisar de ajuda e vai ter sempre alguém disposto também para lhe ajudar. Podemos observar nas grandes catástrofes globais como o mundo se movimenta para ajudar. São arrecadações de alimentos, medicamentos, roupas e voluntários que vão ajudar as pessoas a se reencontrarem no caminho da vida. Então, move ações, né? A solidariedade se compadece, move ações, recarda o que for necessário para ajudar alguém que esteja com necessidade, como a gente acabou de ver aí. Mas os gestos solidários estão à nossa espera o dia a dia. Muitas vezes, atos pequenos são tão significativos quanto aqueles mencionados no parágrafo anterior. A diferença é que por meio de grupos para quantidade muito grande de necessitados. Ou seja, para ser solidário, para ajudar, todas as formas de solidariedade, elas são bem-vindas, elas são valiosas. Existem umas maiores e existem outras ações menores. Existem ações maiores e ações menores. Porém, todas elas são forma de solidariedade, né? Não importa o tamanho, certo? Então, quer ser solidário? É ajudar, prestar socorro quando necessário, fazer algo para ajudar realmente quem está com necessidade, sem olhar a quem você está fazendo esta ação. Ok? Vamos para o próximo assunto, que se encontra na página 62 e na página 63. O título do assunto é o desenvolvimento de uma nação. Então, essa aula é a nossa revisão, né, de mais um assunto da nossa prova. Então, o que entendemos por desenvolvimento? Desenvolver é crescer, né, a cada dia.
E se tratando do desenvolvimento de uma nação, nós já podemos observar que é o aumento de população, é o aumento de pessoas. Então, como é que é feito o aumento dessa população? Como é que é feita uma nação? A nação ela é feita, em primeiro lugar, de um povo que começa a crescer, né, populacionalmente. Mas à medida que a população cresce, tudo precisa acompanhar esse crescimento. Então, o texto fala que, na medida que o povo cresce, que a população cresce, esse crescimento ele precisa ser acompanhado. E quem faz esse acompanhamento é aqueles que realmente cuidam desta nação, né? No caso, são os nossos gestores, que é presidente, que é governador, que é prefeito, enfim. Uma nação, ela é feita de homens e mulheres com princípios cidadãos. E o desenvolvimento depende desse comportamento. As organizações governamentais precisam ter esse mesmo interesse comum de um projeto que faça o país se desenvolver, mas que não falte o necessário a uma vida digna. Na medida em que a população cresce, na medida que acontece o desenvolvimento de uma nação, nós vamos precisar também, certo? De alguns cuidados básicos para que ela possa melhor crescer e se desenvolver. Então, é necessário que não falte o básico para que se tenha uma vida digna, né, dentro desse desenvolvimento. E o que seria, né, de tão necessário? O que seria tão necessário? As primeiras coisas que nós consideramos como necessário são realmente cidades saneadas, que é o cuidado, né, com a cidade, cuidado com as ruas, com esgotos, é o cuidado com o emprego, o salário adequado, a saúde, os cuidados com a educação. Tudo isso são itens necessários para o bom desenvolvimento de uma nação, para o crescimento de um povo. É necessário que tenha esse básico para esse desenvolvimento. Então vamos lá. O maior problema do mundo é a fome. Muitos países têm um índice de mortalidade alta por causa da fome. Ter água e alimento é o que nunca pode faltar à mesa de uma família. Esse é um dos básicos, é uma das coisas básicas que nós temos que ter como povo, né? Como nação. A comida na nossa mesa, a comida e a água potável são um dos itens de grande necessidade para o nosso sustento. Mas apostar na educação pode ser a melhor chance de uma nação crescer, porque um povo que sabe argumentar e conhece as leis pode transformar seu ambiente em lugar digno. Certo? Na medida em que a população tem essa educação, é informada, ela se desenvolve melhor, porque povo educado, como diz o ditado, né? Eles se cuidam e cuidam de tudo que está ao seu redor. E de que forma a gente pode fazer isso? Realmente é se informando, né, estudando, lendo. Então, dessa maneira, nós vamos aprender. Se informando, sendo educado, nós vamos aprender aquilo que nós precisamos para o nosso sustento do dia a dia. Então, quando nós temos conhecimento, né, nós economizamos, nós sabemos aonde gastar o nosso salário. Também o texto fala que nós, quando somos educados, quando temos conhecimento, nós também sabemos escolher os nossos governantes e escolhemos com consciência. Então, o desenvolvimento de uma nação, ela precisa realmente de muitos itens, né? Muitas coisas para que isso venha a acontecer. Então, a educação, a saúde, os cuidados, ele é necessário para que essa nação se desenvolva bem, cresça saudável, né? Em todos os sentidos. No próximo assunto é falando sobre a biodiversidade brasileira.
que se encontra lá na página 70 e 71, certo? Então, nós falamos, foi o nosso último assunto, foi a nossa última aula, onde nós falamos sobre a biodiversidade brasileira, que é um dos maiores ecossistemas do Brasil. É o maior ecossistema do Brasil, né? Então, biodiversidade brasileira. A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Essa abundante variedade de vida, que traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra, eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos ou de maior biodiversidade. Nosso país, né, tem realmente o maior bioma e dentro dele nós encontramos diversidades imensa entre fauna e flora. Além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas e diversas espécies de plantas de importância econômica mundial. Entre elas, né, além da fauna e da flora, que são realmente importantes, nós temos algumas, como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil ou do Pará, como é conhecida, a mandioca, o caju, a carnaúba, que são originárias somente do Brasil. E essas nós somos, ou seja, nós temos, né, como riqueza e podemos também exportar para outros países. Mas não é só o país, abriga também uma rica sociobiodiversidade, representada por mais de 200 povos indígenas, por diversas comunidades, como os quilombolas, caiçaras e seringueiros. Então, além da biodiversidade, fauna e flora, nós ainda temos essa outra biodiversidade, que é a sociobiodiversidade, que é mistura, né, de povos, de comunidades. No próximo parágrafo diz o seguinte: estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você, ainda que menos de 2 milhões seja conhecido. A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de fauna, flora e micro-organismos. As funções ecológicas desempenhadas por estes organismos nos ecossistemas, eles têm a função ecológica desempenhadas sobre as comunidades, os habitats e os próprios ecossistemas formados por eles. Então, a nossa fauna, a nossa flora é a maior riqueza que nós temos, né, em termos de biodiversidade, e é responsável pela sustentabilidade, pelos processos naturais fornecidos para que nós possamos desfrutar dentro desse bioma, né? Mas essa exuberante diversidade biológica global vem sendo dramaticamente afetada pelas atividades humanas. Ou seja, nós observamos que ao longo do tempo, o ser humano, né, o homem, ele tem feito determinada ação que vem prejudicando a biodiversidade. Ele vem feito trabalhos que é de desmatamento, queimadas, enfim, vem prejudicando a terra e a gente observa que o crescimento, né, das taxas de extinção de espécies, quanto de animais, tanto de fauna como de flora, isso está acontecendo. Então, o que a gente pode observar? Que nós temos realmente um bioma extenso, um bioma rico, diversos, mas o que ele precisa ser cuidado, né? As ações do homem têm prejudicado. Então é necessário que nós mantemos, né,
esse cuidado, preservando este bioma, porque nós necessitamos dele. Necessitamos dele para a nossa existência, né? Em tudo nós precisamos. Então, a nossa aula, falando sobre a biodiversidade, a nossa revisão, fica por aqui. Esses são os conteúdos que vocês irão estudar para a nossa avaliação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no meu PV e eu estarei falando para vocês, explicando para vocês. Tudo bem? Então, até a nossa próxima.